E aí, meu amigo, seja bem-vindo, fiscal de contrato, meu amigo, minha amiga que é fiscal de contrato, e você quer aprender a deixar o seu contrato organizado. É muito importante nós, fiscais administrativos, fazer a gestão, a administração, deixar o contrato organizado, porque se o contrato ficar uma bagunça, é ruim para você, você não consegue fiscalizar bem, você não consegue responder aos seus superiores, você não consegue responder ao seu gerente, você não consegue responder a uma auditoria. Enfim, é muito importante deixar o contrato organizado. Se você gostou desse vídeo, dá o like e aí, para que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais fiscais de contratos. Nesse vídeo eu queria falar de 8 pontos muito importantes para você, para fazer uma boa gestão de um contrato administrativo. Primeiro ponto que você deve avaliar é você trabalhar com as normas regulamentadoras. Independente, eu nem sei qual é o seu contrato, tá? E nem preciso saber. Independente do seu contrato, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho devem ser seguidas. Então não existem desculpas para alguém não seguir as NRs. Então você não precisa nem do contrato. As NRs precisam ser atendidas. Mas não está no contrato. Não colocaram isso no contrato, não importa. As normas regulamentadoras estão acima do contrato. Então você precisa conhecer as normas regulamentadoras que são inerentes à sua atividade. Então existem várias normas regulamentadoras que abrangem várias atividades, tem algumas mais específicas, por exemplo, NR10 só para eletricidade, NR31 só para serviços de agricultura, NR33 espaço confinado. Tem algumas NR bem específicas, porém tem outras NRs que abrangem todas as atividades. Então você precisa saber e conhecer as normas regulamentadoras independente do seu contrato. Segundo ponto, muito importante que o fiscal do contrato deve prestar atenção é, baseado nas normas regulamentadoras, no contrato, em toda a documentação, enfim, tudo que a contratada deve fazer, é muito importante você criar checklists. Gustavo, o que são checklists? Basicamente, é uma lista de perguntas objetivas, né, onde você vai ter como resposta sim, não, não aplicável e um campo de observação. Então, por exemplo, a contratada está atendendo a NR tal, a contratada está atendendo as normas de SMS, enfim, você vai ler as NRs, vai ler, e inclusive, né, eu vou depois fazer aqui outro vídeo com você, como as normas regulamentadoras são públicas, você pode até fazer um checklist usando o chat GPT, tá? Inteligência artificial. Porém, com informações públicas. Não coloque informações privadas, informações confidenciais, informações do seu contrato na internet, por favor. Mas informações públicas, NRs, CLTs, tudo que é público, você pode perguntar lá pro chat GPT, ele vai responder. Obviamente que depois você tem que conferir, tá? Porque às vezes ele dá uma resposta errada. Então você precisa conferir. Mas ele, vamos dizer assim, ele avança 80%. Você ganha 80% do seu tempo. Aí você tem que só lapidar, tá? Então você precisa ter cuidado. Não faça às cegas. Mas o checklist ele é muito importante. Qual é a importância do checklist? Você tem como extrair os pontos que a contratada está fazendo ou não. Que ela deve fazer ou não. E aí você vai lá, tá fazendo? Sim. Tá fazendo? Não. Isso aqui é uma pendência, tentar o próximo para resolver, ou seja, você consegue ser mais objetivo, concreto no que você está cobrando. Então, essa é a importância do checklist. O terceiro ponto, não é, que eu queria falar é sempre faça a adaptação dos checklists, né, das listas de verificação para o seu contrato. Então tem coisas aqui que eu falo, mas não está escrito no que eu falo, mas não está no seu contrato. Tem coisa que eu nem falei, mas está no seu contrato. Então é muito importante o fiscal de contrato conhecer o seu contrato, fazer um checklist do seu contrato, para que ele possa fiscalizar bem, para que ele possa saber o que é que ele tem que cobrar e o que é que ele não tem que cobrar. Muito importante isso. Saiba fazer um bom checklist, sendo que abranja NR, abranja CLT,
abrange o seu contrato. O seu contrato é específico. O seu contrato é específico para você. Leia o seu contrato, conheça o seu contrato, faça um checklist do seu contrato. Quarta dica que eu quero dar para você fazer uma boa gestão é respondendo a seguinte pergunta: quem deve realizar as auditorias das NRs, as auditorias de contrato, as auditorias de CLT? O fiscal de campo ou o fiscal administrativo? E a resposta é os dois. Por quê? Tem atividades que vão ser mais de campo e tem atividades que vão ser mais do perfil administrativo. Então, os dois precisam fazer. Agora, Gustavo, eu posso ter uma atividade que os dois possam fiscalizar? Pode. Quando o fiscal de campo tem um olhar, o fiscal de campo normalmente é alguém mais técnico, ele vai ter uma percepção de risco, uma percepção ali dos desvios. Quando o fiscal administrativo o fiscal de contrato vai dar uma olhada, ele tem uma outra percepção. Então é muito importante. Os dois precisam fazer. Não é que tem coisas que só realmente o fiscal de campo tem que fazer e tem coisas que realmente só o fiscal administrativo tem que fazer. Mas existe uma interface que é muito importante os dois olharem. Porque cada um vai dar uma visão diferente a respeito do mesmo ponto. Tá certo? Quinta dica é: faça a gestão visual. Tente transformar tudo em gráficos. Tente transformar tudo em algo visual para que você consiga enxergar os dados em formato de gráfico, em formato de barras, em formato de planilhas. Enfim, use ferramentas de gestão visual. Tem várias. O Excel é uma delas, o PowerPoint é outra, o Power BI é uma ferramenta espetacular. Inclusive, depois eu vou mostrar a você como usá-la. Enfim, tem várias ferramentas de gestão visual, ou também chamada de gestão à vista, que toda vez você vai olhar para lá, vai dizer: opa, isso aqui é um problema, isso aqui pode se transformar em um problema. Os benefícios da gestão visual basicamente eu gosto de... são três benefícios. O primeiro benefício da gestão visual é que a gestão visual, ela possibilita você enxergar informações que você não enxergaria olhando para uma planilha. Então, primeiro benefício. Segundo benefício da gestão visual, de você olhar, né, fazer a gestão visual do seu contrato, é que ele vai lhe dar tendências. Algo que pode acontecer. Algo que está para acontecer. Algo que, se você continuar da forma que você está, vai acontecer algo indesejado no seu contrato. Então, segundo benefício é tendência. Dizer o que pode acontecer se você continuar trabalhando dessa forma. E o terceiro benefício é manter um contrato organizado, rastreável para auditorias e consultas. Então, por exemplo, se o seu gerente pedir algo para você, ou se algum auditor pedir algo para você, você pode simplesmente compartilhar um link. Um link, obviamente, que permite que somente as pessoas que possam ver tenham acesso. E aí você tem aquela informação bem organizada. Então, são três benefícios da gestão visual. Faça a gestão visual do seu contrato. Sexta dica é em relação à origem dos dados. Gustavo, como fazer gestão visual? Esses dados vão vir de onde? Então, esses dados que você vai precisar fazer, ele vai vir de várias fontes. Uma das fontes são os checklists, as listas de verificação, as auditorias, né? Então, você vai fazer auditoria, vai gerar pendência e aquilo vai servir de fonte, né, de dados para você. Uma outra fonte de dados, né, que você vai ter, e detalhe, essas auditorias em relação a máquinas, equipamentos, veículos, pessoas, contrato, SMS, financeiro, enfim, contratual, técnico. Então você vai fazer várias auditorias, essas auditorias pode gerar várias pendências. Então, uma fonte de dados é essa. A outra fonte de dados que você vai usar é, basicamente, os pagamentos. Então você fez o pagamento, ali vai gerar um crédito, né, ali para a contratada, vai gerar um saldo. Enfim, você precisa ter um acompanhamento. E esse acompanhamento é muito importante que você ver. É igual você fazer acompanhamento da sua carteira, né?
do saldo da sua conta. Então é muito importante você fazer isso. Então, o financeiro, as medições, os pagamentos é uma das fontes de dados. E tem várias fontes de dados, né? Você pode verificar sistemas de gestão que existem onde você trabalha, se existir. Você pode verificar. Ou seja, tudo que for de dados do contrato, que seja relativo às atividades do contrato, você coleta. Sétima dica é normalizar os dados. Então, para fazer a gestão visual, nem tudo precisa ir para a gestão visual. Por quê? Porque senão fica uma gestão visual poluída, tá? E você não pode deixar algo que as pessoas... porque imagina, a pessoa vai passar e ela tem que facilmente interpretar e identificar o que você quer dizer. Então, se você colocar muita coisa, vai ficar ruim. Muita informação, a pessoa não vai conseguir entender o que você está querendo dizer. Então, é muito importante o fiscal de contrato, fiscal administrativo, colocar somente o que é necessário. Somente o que é necessário. Para que a pessoa possa enxergar. Isso são informações gerenciais, informações de tendência, macro informações. Tá? Então, por exemplo, o motorista do carro ele não precisa saber, no momento que está dirigindo, qual é a espessura da pastilha de freio. Não precisa saber. Mas ele precisa saber, por exemplo, se o nível da água de arrefecimento tá ok, se a temperatura tá ok ali no painel. Por quê? Porque se vazar, pode dar algum problema. Pode fundir o motor. Ele tem que ver se tem algum problema na injeção eletrônica, senão pode ter problema na queima. Ele tem que saber se... enfim, ele tem que saber se o pneu tá bom, né? Se não tá murcho. Por quê? Porque se ele andar com o pneu murcho, pode ter um acidente. Resumindo, as informações que precisam instalar são informações que, se forem negligenciadas, pode acontecer uma catástrofe no contrato. Então você precisa colocar, você precisa fazer a reflexão. Poxa, será que essa informação aqui, ela, se eu não colocar, corre o risco do contrato ser interrompido? Corre o risco do contrato não chegar até o final do prazo? Corre o risco do contrato da contratada, por exemplo, levar uma multa? Ou algum risco para a contratante ser punida? Porque pode acontecer também, né? Na justiça. Você precisa colocar macro informações. Ou não ter saldo em alguma linha, em algum serviço. Ou não ter dinheiro para pagar. Enfim, tem que ser macro informações que você precisa acompanhar, tá? E por último, a última dica é você de fato gerar os dados. Então você precisa gerar os dados. Não adianta você ficar planejando, não, gere os dados. É você, fiscal do contrato, que você vai coletar. Na verdade, nós, fiscais do contrato, nós vamos coletar. Os dados estão sendo gerados nesse momento aí. Você precisa coletar esses dados. Coletar as informações. Então o fiscal do contrato ele sai coletando, vai condensar, vai lapidar e vai mostrar um relatório de gestão. Um relatório eficiente. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, dê um like. Não esqueça dessas 8 dicas. Se você esqueceu de alguma delas, volta o vídeo e assista. Valeu!